adolescência. Acho que vocês devem estar acompanhando o debate que está sendo feito, tá? Em torno aqui do adolescência, tá? Porque, basicamente, o título do filme já dá adolescência. Adolescência já dá. A gente sabe que a questão da adolescência é arquetípica, é ahistórica. Não foi agora as redes sociais, o TikTok, Instagram que inventaram esses temas. Os grandes temas da adolescência são identidade, autoaceitação, inclusão, rejeição, o amor. São questões atemporais na adolescência. Tá? Só que no passado, vamos dizer assim, eles eram mal resolvidos nos ritos de passagem para o mundo adulto, nos ritos tradicionais de passagem para o mundo adulto. Tá? Então você tinha a resolução canhestra, muitas vezes errônea, tá? E muitas vezes era dado conta por pequenos grupos ou individualmente, esses grandes dramas. A diferença é que hoje esses temas ganharam repercussão numa espécie de caixa de ressonância em que se transformou a internet e as redes sociais. Então, você tem hoje redes sociais, fóruns, grupos de discussão, caixas de ressonância que transformaram esses temas atemporais, arquetípicos, ahistóricos, em questões públicas. Tá? Só que o resultado que a gente tem não é a solução, não é uma discussão racional. É a frustração, cismogênese, a criação de supremacismos de raça e gênero, que são a resposta para isso. E que nós temos, por outro lado, são professores e pais que, perplexos, tentam entender o que está acontecendo, o que fazer com nossos alunos e filhos. Esse é o grande tema da série Netflix Adolescência. Tá? Esse é o grande tema. O que a gente pode falar aqui dessa questão, o que mais me incomodou aqui no filme é a questão do quarto. Né? Eu sou pai, tenho 2 filhos, é aquela questão, quando você vê os filhos em casa, no seu quarto, dá uma sensação de alívio. Eles estão seguros. Por quê? Porque no passado, outrora, o que representava perigo era cada esquina, beco, viela, bar mal frequentado, pouco iluminado, ali era perigoso. Tá? Só que, de repente, hoje o perigo está no que a gente pode dizer nos recônditos da arquitetura da informação da internet. Grupos de discussão, fóruns exclusivos, comunidades de interesse, acessíveis 24 horas, através da telinha do computador doméstico no quarto do jovem. Tá? Então, a grande questão desse filme é que no século XXI, o lugar mais perigoso para um jovem ficar no seu próprio quarto. Sozinho. Tá? Não, ele está lá tranquilo, ele está jogando o seu joguinho, ele está trocando o e-mail. Não. Pode estar num grupo de discussão. Red Pills, incels e assim por diante. Esse é o grande tema, esse é outro grande tema do filme. É uma coisa que, na minha opinião, saltou aos olhos. Tá? Como os pais não estão preparados, os pais e a própria escola, diante dessa nova realidade. Tá? É claro que aqui, esse tipo de argumento, você pode cair, bom mesmo era no meu tempo. No meu tempo é que era bom. Você pode colocar assim. Só que a questão aqui é outra. A gente sabe que o que está por trás dessas big tech, dessas fóruns de discussão, redes sociais, são os algoritmos, são as big techs, é a economia da atenção. Isso passa a ser monetizável. Essa espécie de caixa de ressonância de todas as dores da adolescência que se transformam, acabaram virando fonte de monetização, de lucro, o que amplifica ainda mais a dor, a frustração e a cismogênese. Cismogênese a gente está tomando aqui pela criação de conflitos entre gêneros, identidades, raças, como é mostrado no filme. Tá? O filme aqui, a minissérie. A minissérie, do que se trata a minissérie? É sobre um garoto de 13 anos,
acusado de matar um colega na classe. Tá? Tudo começa, aqui, vamos colocar aqui, tudo começa nessa minissérie quando a polícia invade a casa brutalmente, no meio da madrugada, invade a casa da família Miller para prender o filho adolescente chamado Jamie. Aliás, o grande ator Owen Cooper, ele tem 15 anos, é uma coisa rara. Normalmente, adolescentes eles são feitos pegando atores em torno dos 20 anos. Ele dá uma grande verossimilhança à personagem porque ele tem apenas 15 anos, ele interpreta um garoto de 13. Tá? A polícia invade, arrebenta com a porta da casa, invade, enquanto seus pais, o Ed Miller e a Amanda Miller, e a irmã, a Lisa Miller, estão entre horrorizados e perplexos, chorando, implorando, olha, ele não tem nada a ver, ele é inocente. A polícia simplesmente leva o garoto. Do nada, temos mandato do juiz, tal, vamos levar para a delegacia. Quem vai ser o responsável por ele? Responsável legal. Aí o pai vai na delegacia com ele. Lá ele é o quê? Revistado, tiram uma roupa, vão pegar amostra de DNA e tudo isso diante do pai, que entre perplexo e aterrorizado. E é claro que o pai faz o que todo pai faria, acredita no filho. O Jamie fala que ele está vendo algum engano, não fui eu. Só que o mundo do pai cai quando a polícia mostra a prova que eles têm. Uma câmera de vigilância mostra o momento em que Jamie esfaqueia a garota chamada Cat, né, na saída da escola. Esfaqueia, arma branca. Arma branca a gente sabe que é a grande arma de supremacistas. Tá? Não é bala, tiros, é arma branca. É arma de supremacismo. Tá? Então, o que acontece? O primeiro episódio vai revelando isso. Mas é no segundo episódio, que é focado na escola, quando os investigadores eles vão até a escola em busca de mais evidências, é que mostra não só a questão do pai, da família, mas também a escola, uma escola como professores incapazes de lidar com uma panela de pressão de bullying e intolerância. E nem a família consegue lidar com isso. Os Miller é uma família de classe média baixa britânica. O pai é um encanador freelancer, trabalha por conta própria, um empreendedor, mas é uma família que dá para perceber que é marcada pela incomunicabilidade e negação. Ele jamais imaginaria que o filho chega, sobe as escadas e fica no seu quarto silencioso. Ele está seguro, mas não. Ele estava lá naquele mundo online pernicioso de Red Pills, grupos de verdade, e uma regra que é repetida várias vezes aqui durante o filme, que é pronunciada, a regra do 8/20, que é bem essa coisa dos incels, né? Postula que 80% das mulheres são atraídas apenas para 20% dos homens. Tá? Então, pick-up artists, incels, ativistas dos direitos dos homens. Então, na verdade, é revelado toda uma faceta de egos frágeis masculinos que, de repente, se transforma em fúria justificada. Mas dois episódios, tanto o segundo episódio, quando os investigadores vão até a escola e mostra ali os bastidores da escola, completa... E como os investigadores não conseguem entender os significados esotéricos por trás, por exemplo, dos emojis, tá? No Instagram. Os diversos significados que vai ter isso. Então, claro que dali vai perceber que, na verdade, a garota, na verdade, cometia bullying contra o Jamie. Tá? E é claro que essa coisa da regra dos 80/20, na verdade, as mulheres se interessam por 20% dos homens. Do resto, as mulheres fazem troça. As mulheres tentam arrebentar com os egos desses outros homens, chamando-os de feios, e assim por diante. E daí esse ativismo dos direitos dos homens ressentidos, com egos frágeis,
e assim por diante. E o terceiro episódio, que é, na minha opinião, é o melhor episódio aqui dessa série, é quando uma psicóloga, vocês estão vendo aqui, vamos ver os fotogramas? Onde estão os fotogramas aqui? Vamos ver os fotogramas. Tem que mostrar uma outra coisa, mas eu mostro depois aqui, da discussão, então, dessa minissérie. Quando essa psicóloga, vocês estão vendo aqui de azul, todo o terceiro episódio é sobre essa conversa. Ele já está 7 meses preso num ambiente correcional à espera do julgamento. Então, ela é uma psicóloga que a função dela, dessa psicóloga, é fazer um relatório independente para entregar ao juiz. A questão do juiz é tentar entender se ele está entendendo o que ele fez. Tá? Olha, você matou uma garota. Quer dizer, a grande questão aqui para o juiz, antes da sentença, é saber se ele entende o que está ocorrendo. Senão, não adianta punir, se ele não está entendendo o conteúdo da punição. Tá? Então, assim, as diversas facetas da personalidade do Jimmy, aí mostra o repertório desse pequeno ator. Fantástico, numa única respiração, ele começa a assumir várias personalidades diferentes. Tá? É fantástico. O trabalho desse Owen Cooper, nesse terceiro episódio, é fantástico. Cada episódio tem em torno assim, de quase 1 hora de duração. São 4 episódios que levam a minissérie, digamos assim. Só que essa questão que eu estou querendo colocar aqui, estou fazendo toda essa questão para chegar a um ponto que eu quero. Claro, que a gente vive hoje, as big techs não inventaram esses problemas adolescentes. São questões da busca da identidade, da aceitação, rejeição, amor, são questões arquetípicas, que antes eram resolvidas pelos rituais de passagem adultos, mal resolvidos. Né? Rituais de passagem adultos. Freud mostrou isso muito bem na era vitoriana. Tá? Um dos primeiros a mostrar isso. Só que o problema é que hoje isso virou uma questão pública. Uma questão para discussão pública. Nem estou falando em questão de televisão, psicólogos discutindo essas questões, mas, de repente, isso vira em fóruns, grupos de discussão na internet, e criam esses grandes grupos. E a gente sabe que isso não surge do nada. Há uma questão aí turbinando, que é a economia da atenção. De repente, toda essa fúria desses egos fragilizados e ressentidos masculinos são monetizáveis. Tá? Isso cria cismogênese, que, inclusive, politicamente, é muito útil, a gente sabe disso na guerra híbrida. A criação de cismogêneses, né? E essa discussão que não tem mais fim, que só cria polarização. Tá? Mas a gente sabe que isso não é de agora. Essa coisa de pegar o adolescente, o jovem adolescente, e transformar em fonte de monetização, fonte de lucro, não é de agora. A gente sabe que do pós-guerra, a partir da década de 50, você tem o que muitos definem como a Teen Revolution, a ascensão da cultura jovem do pós-guerra. Isso aqui é antropológica, sociologicamente, isso que essa minissérie está mostrando é o ponto terminal disso que já foi criado já no pós-guerra. A cultura jovem é uma grande novidade na história. É uma coisa nova. De repente, jovens, como modelo de beleza e modelo moral, é uma coisa inédita na história das sociedades. Porque sempre os mais velhos eram vistos como os modelos a serem seguidos. A questão da sabedoria, da experiência, e sociedades mais religiosas aproximando a divindade, e assim por diante. Mas, de repente, a Teen Revolution, do pós-guerra, vai dizer o contrário. Ser jovem, ser bonito, é bom e moralmente bom. Tá? Então, você vê o movimento aí do sex appeal,
o novo como algo moralmente bom, aquilo que é novo, a novidade, é moralmente bom. Tudo que é velho é para se desconfiar. Não confie em ninguém com mais de 30, dizia a música, ali nos anos 60. Aí a explosão da revolução sexual, pílula anticoncepcional, a pornografia, a erotização geral da publicidade, do design de produtos, tudo isso que vem na década de 50, 60, 70. E você vê também aqui as pin-ups, o rock and roll, toda essa cultura jovem que vai explodir, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Elvis Presley, a juventude rebelde do James Dean, da moda pronta para usar, jeans e manga de camisa branca, roupa pronta para usar, para se contrapor à alta costura, tá? Toda uma cultura nascente com o jovem como modelo promocional. A gente sabe que o resultado disso, a partir dos anos 70, não foi a satisfação, né? Mas vai lembrar a música dos Rolling Stones. Eu não consigo satisfação, e é o que vai acontecer. Cria-se um novo tipo de frustração. Não aquela frustração da repressão sexual vitoriana, mas agora a angústia da escolha do jovem pela multiplicidade de opções. Quem eu vou ser quando crescer? Qual a minha identidade? Quem eu quero ser? Quem é que eu sou? Nesse mundo de opções assim tão extremas que eu vejo, eu posso ser qualquer coisa. Então isso leva a uma frustração generalizada e a criação de antagonismos entre gêneros. Para começar, entre homem e mulher. Homens e mulheres frustrados. Por que homens e mulheres começam a pensar uns aos outros como através desses estereótipos colocados pela mídia? Os homens vendo as mulheres como pin-ups e as mulheres vendo os homens como príncipes encantados. Tá? Aí vê essa coisa do desencontro entre homem e mulher e tudo mais. O que a gente vê é que essa cultura jovem só turbinou a frustração, esses dramas arquetípicos, históricos da adolescência. Só turbinou, só fez aumentar. E agora, século XXI, surgem as redes sociais, em que transforma essa frustração generalizada em fonte monetizável pela primeira vez na história. Em fonte de monetização através da economia da atenção, algoritmos e tudo mais. Então, essa é a grande questão desse filme, dessa minissérie, tá? Dessa minissérie Adolescência. Tá? É a grande questão para se prestar atenção nesse filme. Tem que pensar no contexto, só que o principal, além dessa questão do contexto, que eu estou tentando colocar a minissérie desse contexto maior, da constituição da cultura jovem, a partir do pós-guerra, e como isso vai gerar, vai potencializar, maximizar, exponenciar a frustração, que já é estrutural na adolescência, tá? Tem a questão do letramento digital. Tem uma linha de diálogo, deve ser no último episódio, fala-se alguma coisa de letramento digital. Tá? Isso é tocar um sinal de alerta para os pais. O que significa o letramento digital? Significa que a gente ensina para os nossos filhos, por exemplo, como atravessar a rua. A gente fala para os nossos filhos, não fale com estranhos. A gente fala para os nossos filhos o perigo das drogas. Tá? E que o importante, acima de tudo, é estudar, porque o mundo é regido pelo mérito. É isso que passamos para os nossos filhos, para os nossos jovens. Tá? Só que a gente esquece das coisas mais perniciosas. Raramente a gente ensina um jovem como navegar na internet. Pelo menos essa internet atual. Perigosíssima. Ou a escola, ou os pais dão alguma noção de letramento digital. Tá? O que essa minissérie Adolescência coloca é uma espécie de lacuna gritante entre uma imagem que é colocada, principalmente no último episódio, em relação à família Miller, uma ignorância alegre dos pais em relação à vida dos próprios filhos e o que eles fazem online. Tá?
Porque o pai ele se pergunta no final, mas o que eu fiz? O que eu poderia ter feito? Claro que ele vai assumir o seguinte, olha, na verdade você sempre achou que seus filhos sobem a escada, vão até o quarto e ficam lá o dia inteiro em silêncio? Estão protegidos, porque está ali próximo dos pais, a um passo dos pais. Só que, na verdade, eles estão no Reddit, estão em fóruns de discussão, ou assistindo pornografia, ou num fórum de discussão de red pills, incels e supremacistas, de masculinidade ressentida, ou coisas parecidas. O resultado aqui que a gente pode ver dessa minissérie é o seguinte, é a cismogênese monetizável. Se isso está acontecendo e essas big techs e essas redes que são privadas turbinam isso, porque é algo monetizável, tanto financeira quanto politicamente. Tá? Essa é a grande questão que fica dessa minissérie. Tá? Então, eu aconselho, dá uma olhada, dá uma lida, dá uma olhada aqui nessa minissérie. Adolescência, vale a pena essa discussão. É claro que essa questão das big techs e a monetização, eu que estou colocando em contexto, isso simplesmente passa batido na minissérie, mas essa questão do letramento digital e do quarto, que pode ser o lugar mais ameaçador no século XXI que o seu filho possa estar, é bem interessante nessa minissérie. Vamos lá, então. Crítica midiática.